Bom dia, a gente é o grupo um. A gente vai estar agora falando sobre como é que o curso se desenvolve depois que a gente se forma, qual o trabalho que a gente vai fazer, qual é a realidade do curso após a gente se formar. Eu sou Caio, aqui a gente tem o Pedro, o Rômulo e o convidado aqui, que é o ex-aluno, é o Gustavo. E o senhor pode se apresentar? Falar quando o senhor se formou, com onde o senhor trabalha, coisa assim? Sou Gustavo Fleury, eu sou formado, sou da segunda turma de mecatrônica, formei em 2000, segundo semestre de 2002, por conta das greves, só foi em 2020, 2003, então eu estou com 20 anos de formado. Bom, peguei o curso no início, após o curso a minha carreira foi mais voltada ali para a área de engenharia de redes, voltando um pouco de redes, segurança de redes. Depois eu passei no concurso, então sou de Brasília, então a estrutura maior é de Brasília e voltado na área de tecnologia da informação. Hoje eu trabalho com dados, então hoje eu trabalho com ciência de dados. De certo modo, toda a estrutura que eu peguei com mecatrônica ajudou bastante, porque a questão é aprender a resolver os problemas. Então, tem toda a parte de controle, a parte de retroalimentação dos processos, que se aplica a tudo que a gente vai utilizar na vida ali, de pegar um resultado e melhorar a entrada lá. Então, e esse conceito a gente aprende logo numa das primeiras aulas de controle na engenharia mecatrônica. Então, isso é muito útil. E outra questão é a diversidade também do conhecimento, né? Então, a gente não está só na mecânica, a gente não está só na elétrica, a gente não está só na computação. Então, acaba que você tem uma visão dos três, não tão aprofundada como cada um específico, mas isso ajuda bastante na amplitude do mercado, né? Então eu consigo, tem colegas que atuaram mais específico em mecatrônica, que aí seria utilizar os três componentes em conjunto, mas permite você, igual o Brasília, que não tem um mercado mais forte de mecatrônica, você pode atuar ou na área de ciência da computação, que digamos que eu fui mais para isso, por causa de ciência, segurança de redes e a parte de ciência de dados agora, mas dá todo o suporte, né? Então, para você enfrentar esses problemas para frente. Depois da mecatrônica, eu fiz uma pós-graduação em segurança de redes, porque eu estava atuando nessa área, na Caixa Econômica Federal. Então, falando já do histórico profissional aí, né? Então, fiquei 2, 3 anos na Caixa Econômica Federal. Fui administrador de redes de um provedor de internet. Vocês não são dessa época. Então, antigamente, a gente contratava um provedor de internet. E aí, no início, era discado, e aí, os primeiros do processador de internet de alta velocidade era via rádio, chamava Link Express, Caramba. que a TVA, na época não chamava TVA, que é tipo a NET hoje. Uhum. Fornecia, só que era via antena. Então você tinha uma antena de download e um upload mais baixo ali via antena. Então trabalhei ali um ano nesse aí, depois fui para a Caixa Econômica trabalhar com segurança de redes. Depois passei no concurso e fui trabalhar com dados. Aí fiquei trabalhando com análise de dados mesmo, na Controladoria Geral da União, um órgão público, que é auditor da saída do dinheiro. Então, em vez de ser o auditor que olha a entrada do recurso, é um auditor que olha a saída do dinheiro. E agora, em 2017, 2018, eu fiz um mestrado em ciências de dados voltado para essa análise de dados. E aí fiz o mestrado fora. É isso, em resumo, a minha histórico aí. Legal, muito É. massa. Eu gostaria de saber onde é que você trabalha agora, no que você faz atualmente. Hoje eu estou trabalhando na Controladoria Geral da União, tá? Então, desde 2006 eu passei nesse concurso. A minha atuação hoje é basicamente ciência de dados. Então, hoje eu trabalho com análise de dados voltado para os trabalhos de prevenção da corrupção. Então, tem o ataque à corrupção no governo federal. Então, é um órgão do governo federal para, vamos chamar de anticorrupção, de forma geral, assim, para ficar mais simples. Então, faz as auditorias para verificar como é que está a aplicação de recursos, mas tem a parte de corrupção, que seria a fraude, mal intencionado, mas tem a parte da qualidade do gasto também. Então, a ideia é analisar os dados, utilizar os dados para guiar esses trabalhos. Então, essa é a minha atual função, Pedro. Tô desde 2006, basicamente, migrei para essa área. Então, comecei. E aí tem uma parte da ciência da ciência da informação ali, da computação. Nesse meio termo eu fiz ciência da computação também, na UNB também, tá? Então, eu sou formado na computação pela UNB também. E a, eu ia falar, a base, Base de mecatrônica. a base de mecatrônica, questão de ciência de dados, então ela usa muito a parte de computação.
E acaba que não é só, quando a gente pensa em ciência de dados, a gente não pensa em desenvolvimento de software, né? Mas acaba Sim. que tem. Então, eu tenho que fazer análise de dados e eu vou ter que fazer alguma ferramenta para o pessoal utilizar. Então, Algum acaba que você tem que front-end. você tem que fazer um front-end ali, uma interface para o pessoal utilizar aqueles dados. Então, acaba que a gente teve que. Hoje é Python, né? Então, a gente está usando muito Python para resolver esses problemas. E acaba que tem muita. A parte exploratória, a gente usa muitos painéis. Então, atua muito com as ferramentas Power BI, as ferramentas de análise de dados ali. Beleza. Então, essa é a atual função, Pedro. Muito obrigado. Como foi o período de recém-formado e qual que é as perspectivas para o futuro? Formei em 2003. Em 2003 eu já tinha feito 2 estágios, tá? Então acho que isso é uma coisa importante para vocês também. E isso dá uma percepção de que você vai achar no mercado, quais competências você vai precisar para entrar no mercado. Eu fiz um estágio, primeiro foi na DataPrev, na parte de redes. Então acho que por isso que eu migrei para a parte de segurança de redes. Acabei fazendo na mesma época eu já ainda fazia mecatrônica, então eu peguei as minhas optativas, tudo na parte da computação voltado para redes lá, com ele deve ser professor ainda, vocês devem pegar ele, professor, ele anda de Jeep, cabeludão, que é não lembro o nome dele mais. Mas bom, é um professor lá da computação, gente boa ele, bom professor. E depois eu fiz um na parte de desenvolvimento de software numa empresa que prestava serviço de telecom para as telecoms. Antes da Oi, era Brasil Telecom. Então, essa empresa prestava serviço para Brasil Telecom. E lá era desenvolvimento. E era desenvolvimento desenvolvimento era C, em cima da estrutura de redes dele. Então, eu tinha que desenvolver toda a pilha TCP/IP, trabalhar na parte de redes com programação. Então, acabou que deu uma base boa para questão de ciência de dados, né? Porque eu tinha que programar, Sim. não foi só a configuração das infraestruturas de redes, não só entender a infraestrutura de rede, mas programar em cima da infraestrutura de rede. Aí esses 2 estágios, quando eu saí, eu já conhecia um pouco do mercado. Então eu já tinha uma ideia. O pessoal que eu trabalhei na DataPrev me convidou, não, nem foi isso. O meu primeiro emprego foi na Link Express, né? Que é o provedor de internet. E aí foi uma seleção normal. Mas tem a ver com o pessoal da DataPrev também, que eles me encaminharam Então, foi o próprio contato lá que eles me encaminharam, teve a seleção, passei na seleção e eles me contrataram. Aí fiquei um ano lá. Aí o outro colega da DataPrev, que tinha ido para a Caixa Econômica, me convidou para ir para a Caixa Econômica. E aí você vai abrindo os contatos, né? Acaba que você vai abrindo os contatos. E Brasília, se vocês forem ficar em Brasília concurso acaba sendo o chamativo, né? Então, a gente tem muitos concursos na área de tecnologia, muito na parte de dados agora. Então, é uma área, se você tiver interesse, eu acho que vai ser uma opção. Pensando em mecatrônica, aí são outros colegas, né? Em mecatrônica propriamente dita, né? Os colegas foram trabalhar nas empresas específicas, né? Que na época tinha o pessoal da CAESB, então tinha desenvolvimento dos robozinhos lá da CAESB, não sei se tem ainda estágio lá. Tem um colega que foi para lá, eu até passei um tempo na CAESB também, mas pouquinho, não foi estágio assim, passei uma semana conhecendo as coisas. E outro foi para aquela empresa que faz portões automatizados. Então ela atuou naquela parte de portões automatizados ali, Legal. automatização. Beleza. É isso. Então na saída foi pensando assim agora em como eu tive essa experiência por conta dos estágios, eu já saí de certa forma empregado. Então antes mesmo de formar eu já estava empregado por causa dessas seleções. E nunca fiquei desempregado, ainda bem. Então sempre opções. Fui ser professor depois universitário e tal. Então você vai surgindo outras possibilidades. Entendi. Beleza. Você mexe com SQL? Beijo. Sim. Que eu fiz um estágio agora com ciência de dados, mas não lembro Uhum. exatamente qual era o cargo. Mas eu trabalhei bastante com Power BI e com SQL. É? SQL um pouquinho. Legal, Caio. Eu vou até abrir vaga aqui, viu? Depois eu vou mandar para vocês aí. Eu tô Olha, indo aí com vocês e vou mandar para vocês. Vou no abrir para a vaga aqui momento, para estagiário, vai ser isso. Vai ser no SQL, momento, Power BI. no momento não tô procurando. E essa vaga também eu não tava procurando. Foi um negócio que apareceu, eu não podia recusar, eu entrei, mas Vazou depois. exato. Quando fechou os Tem que 6 meses eu focar. saí. Exato. Como é que tá a carga horária de vocês? Olha, tá bem pesada, mas 36? Eu lembro que a média era ah, 36 olha, créditos por hoje em semestre. dia a UNB tá com um sistema diferente, não conta mais em crédito, eu teria que É converter minhas coisas horas em por crédito. semana. Não, É a mesma tipo, coisa, pô. É a mesma coisa. Sim, mas aqui 36 horas por semana de aula a gente tinha. Era uma eu não coisa lembro, absurda, assim. eu não Era um lembro negócio agora pra mais o que caralho. é. É Mas o muita 36 coisa. foi o maior, eu acho. 36 foi o maior semestre, assim, que era
grade fechada, das É, 8 às 6 sim. da tarde. Era Não, grade é, fechada e realmente. tinha uma Tem- folguinha ou no outro. A gente tem semestre que é assim, teve um ou dois que era pra ser assim, mas a gente não conseguiu porque o NB sendo o NB é uma matéria que não abriu, coisa assim, mas vai Mas ter. tá em média o quê? 30? Porque a Por mecatrônica era muito aí. puxada, era a maior engenharia na época, eu não sei como é que tá hoje. A mecatrônica é muito puxada. Ela ainda é. Ainda mais quando eu tenho que fazer a mesma matéria de novo porque o currículo mudou. Isso é Mas tenso. tem a parte boa, será que o conteúdo melhorou? Olha, pelo que eu tô vendo, é mais chata de fazer a matéria, mas eu tô aprendendo mais do que da primeira vez. A matéria Sim. é melhor, só é mais chatinha. Eu fiz um concurso para a Polícia Federal, que era na área de engenharia mecânica. Agora você fala de aprender. E aí o que que teve? Tinha muita, era o currículo da engenharia mecânica que a gente tinha que ver de novo. Então teve Uhum. muita coisa, resistência de materiais, vocês não viram ainda, eu acho que vai chegar. Eu fiz Não. a matéria e não aprendi. Hoje eu lembro mais coisas da época que eu estudei para o concurso, porque foi a segunda vez que eu vi o assunto, do que da época da matéria. Então ver a matéria a segunda vez acaba sendo Bom. interessante, Uhum. Sim. acaba sendo bom. O estágio que eu fiz foi na presidência, ali na Casa Civil. Ah, é? Foi. Aí você fez para ficar perto do poder? Ou não? Não, eu fiz porque não é toda hora que abre uma vaga na presidência, fica bonito pra caramba no currículo. No currículo aí, tá vendo? Mas, cara, tem que focar mesmo, né? Então você tem Sim, que. Eu acho que é importante ter experiência, tá? sim. Uma coisa. Eu fiz um mestrado em Paris, de ciência de dados. Uma coisa que eu vi muito diferente lá as empresas estão muito dentro da universidade. Todos os meus professores são. Eles dão aula na universidade e trabalham em empresa privada. Qual que é o intuito deles? Pegar os melhores alunos. Com Então eles certeza. já vão fazendo um filtro ali, no final do ano ele contrata no final do curso, eles já estão contratando os melhores alunos ali. Então, é por onde ele vem treinando, lógico, não só o cara acaba, ele trabalha numa empresa que vende software de ciência de dados, na SAS, eu tive professor da SAS lá, da Oracle, banco de dados. Então o cara já vai treinando você, vai falar de banco de dados, vai treinando no Oracle. Então vai ter coisa que é muito específica do Oracle, que ele vai ensinar você isso, você já sai para o mercado com o Oracle. Então, em relação a importância de ter esse contato. E aqui a gente tem muito essa separação. Assim, a universidade aqui não põe o aluno na, no mercado mesmo, assim, a importância. Então, por isso que eu falo para vocês, corre atrás do mestrado, de um estágio, para ter esse contato com o mercado. Eu tô metendo Entendi. a cara, que eu fiz o estágio, tô fazendo PIBIC. Essa Boa, semana, boa. tava no SNPTE, que é o seminário que teve aqui em Brasília, Seminário de Energia Elétrica. Segundo maior do mundo. É? Tava apresentando trabalho lá, muito bom. Foi massa. Olha. Tem que se expor, você tem que se expor para ir aprendendo. E aí tem que Sim, ver também, né? Se você tá a fim de ficar na área acadêmica, aí você tem que ir mais para a parte acadêmica. Então você vai ter que participar dos congressos, pôr artigo, participar dessas bolsas. E se você quiser ir para a área privada, você tem que fazer os estágios, ver qual que as é, melhores oportunidades e o que mais te interessa também, né? Tem que contar os sim. dois. Muito obrigado Fechou? por. Sim. Muito Ah, obrigado fácil demais. pela oportunidade de falar com você. Muito legal. Gostei muito. Foi bem Beleza. legal. É. É, Se tiver qualquer coisa. uma Ah. pergunta aqui, que eu tive essa dúvida esses tempos. Qual seria a melhor linguagem de programação para aprender agora, para se colocar no mercado, fora Python? Cara, desenvolvimento de software mesmo. Se você ficar, quero desenvolver software Java ainda, porque é o que o mercado utiliza. Então, vamos Uhum. imaginar, era COBOL de 1980. Hoje é o Java. Então, assim, o que tudo roda por trás é Java. Então, se eu for pensar aqui na CGU, no órgão que eu trabalho, o que está por trás é Java. Aí, assim, tem os sistemas legados, que nem morre de raiva, que é PHP. Tem sistema rodando em Python? Tem, mas é exceção. A linguagem oficial é Java. Então, se você quiser, vou virar programador, é Java. Mas, assim, eu acho que tem que ter um diferencial, tá? Aí agora eu vou falar Uhum. para você, assim, aprender a linguagem é importante. Eu acho que é o mínimo que você tem que saber. Mas só a linguagem, sem o conhecimento do Experiência. negócio, acaba Uhum. sendo. Você não vai conseguir diferenciar. Você vai receber, não vai faltar emprego, mas você não vai receber, não vai ter um diferencial entre os outros colegas. Então, se você quiser aprender uma linguagem, essa é a básica, digamos. Então, aprende Java para você aprender a ler, para resolver as coisas. Python também, que se você for trabalhar com ciência de dados, você vai ter que aprender. Aí, o mais importante é o quê? Você não ter medo das linguagens. Então, Sim. você tem que aprende uma linguagem estruturada, que é Java ou Python. Aprende uma linguagem funcional, que aí pode ser o próprio Python, que aí você não vai montar as estruturas, os loops ali, que aí muda um pouco a lógica. Aprende SQL, que muda a lógica também. Que aí são os principais conceitos, que aí você tem que mudar a forma de pensar nas linguagens. E aí você já tem um leque. Então, o que vier, se vier escala, qualquer linguagem, você vai ler e você vai entender o que é. Uhum. Vai ter que aprender um pouco de sistema operacional também, né? Porque para tudo para rodar, você vai ter que saber fazer um Linux ali, saber como é que roda as coisas num Docker da vida, alguma coisa assim. Então, digamos, é o básico. Mas o ideal é você aprender um negócio. E aí, para Ok. aprender o negócio,
é se pôr no mercado, não tem muito o que fazer. Que você tem que. Eu quero ser empreendedor. Beleza, então entra lá nas empresas, nas microempresas que tem aí, já tenta implementar um produto e fazer. E aí você vai usar o Java, a linguagem qualquer, como suporte para resolver um problema. Porque se você tiver só a linguagem, você vai estar no meio de todo mundo, entendeu? Tem que tentar ter esse diferencial. Até por isso que eu tô perguntando uma linguagem fora Python, porque todo mundo sabe Python. É o Python e básico. Java, né? Assim, é o mínimo que você tem que saber. Isso. O que está vindo agora, que o pessoal está utilizando, os colegas começaram a utilizar, é o... Tô com Ruby, não é Ruby, não. Ruby? Ruby. Eu não sei. Ruby, que é aí para ciência de dados, que tem uma estrutura muito parecida com Python, não muda muito. E o pessoal que está usando vai ter que aprender as coisas na nuvem agora também, né? Então aí você tem as várias tecnologias de nuvens. Tem a da Amazon, tem do Google, tem a Azure da Microsoft. E aí o esquema é aprender uma linguagem de uma dessas estruturas. Então, a Azure trabalha com C# ali, que é uma variação do C para... É um Delphi melhorado ali. É uma opção, mas aí, assim, se você quiser entrar nessa área. E o Google tem a Go também, que é para essa parte de computação distribuída. Então, é uma outra opção também. Mas, assim, se você não sabe nenhuma, começa pela básica, porque a documentação é forte, né? Começa ou Java ou Python, que aí te dá a base para as outras. Beleza? Mas eu acho que o mais importante é tentar se expor mesmo. Então, você está fazendo. Fez lá o estádiozinho na Presidência da República, depois pega um semestre mais tranquilo, pega um outro estádiozinho de 4 horas em outro canto e vai estudando. E a minha experiência muito é na parte de computação, vamos falar assim, né? Eu não tive experiência na parte de mecânica nem de elétrica. E pode ser uma opção, né? É mexer com potência na elétrica. São matérias que a gente não vê, mas um mercado bom. É mexer com geração de energia solar, por exemplo. Eu fui no congresso, agora foi o congresso de geração de energia. É uma área muito interessante, mas... É legal demais, cara. É legal demais. Meu pai é engenheiro elétrico de produção, de linha de transmissão e de hidrelétrica. Trabalhava na Eletronorte. Cara, e acaba ficando muito específico, assim, né? O básico a gente tem noção, por causa da engenharia ali, porque o que a gente viu. Então a gente conhece ele falando, você vai entendendo ali. Mas na hora que ele entra nos aspectos extremamente técnicos, cara, é um mundo muito específico ali. Né? Eu tô aprendendo muita coisa com o PBIC que eu tô fazendo, com o PBIC com Furnas, é sobre otimização de hidrelétricas. É um PBIC muito interessante. Mas e aí? Por exemplo, otimização de hidrelétrica. O que você vai usar, cara? Eu tô pensando aqui. Você vai ter que coletar dados de vários cantos e, no final de contas, é uma solução de ciência de dados. Você vai fazer otimização em cima das análises dos dados ali. Ainda mais o pedaço que eu tô fazendo, que eu tô basicamente fazendo a valoração do negócio. Então eu tô indo atrás de artigo, extraindo os dados dos artigos e fazendo conta em cima deles. Mas eu estou imaginando se você for implementar algum processo de otimização mesmo, para otimizar a configuração do... A galera tá usando simulador lá para otimizar. Não, acaba que você usa o simulador, mas e aí você vai aprender, vai fazer a equação, mas a equação, para você retroalimentar ela, é muito difícil. Então você aplica muitos testes e faz o quê? Você deixa o computador calcular a equação, no final das contas, que é uma inteligência artificial, nada mais é. Você vai fazer a retroalimentação para ele montar a equação, os parâmetros, os pesos do x, y ali, com a própria rede neural, o que seja ali. Né? Então ele vai fazer só E no final das contas é ciência de dados, isso aí, né? Que é a inteligência artificial que o pessoal fala. Então tem muita coisa. É isso aí. Muito obrigado. Beleza, senhores. Boa sorte para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Daqui 5 anos a gente está no mercado, concorrendo. Fique esperto. Falou, valeu. Valeu.